Bom dia, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nossa aula, nossa videoaula. Gostaria de dar um grande abraço aí a todos, né? Esses dias que nós estamos aí já alguns dias distantes da nossa sala de aula. Estou com saudade de vocês, com saudade das nossas aulas, de ter esse contato direto com vocês, mas quis Deus que fosse assim, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Então vamos lá iniciar nossa aula de hoje com muita alegria. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um pouquinho sobre o texto que foi trabalhado, né? Foi enviado para vocês. O texto onde fala de dois movimentos da filosofia, de duas correntes do pensamento filosófico muito importantes na história da filosofia. Não só na história da filosofia antiga, mas também na história da filosofia moderna, especialmente, que é o empirismo e o racionalismo. Nós temos aí duas vertentes filosóficas muito importantes. Uma delas, o empirismo, que de modo a avaliar, estudar, analisar os fenômenos da vida e da natureza, interfere diretamente na maneira como se faz, se vê, como se faz e como se pratica a ciência no mundo. Essa é a visão do empirismo. Dentro dos movimentos se posicionam aí os filósofos empiristas, ganham destaque na questão que diz que a natureza das ciências está de forma empírica, de forma, digamos assim, de forma interior de cada pensamento, de cada conhecimento. Então esse conhecimento empírico, ele se dá pelo contato, pela visibilidade, pela vivência, pela participação, né? E ele ganha destaque estando presente em inúmeros estudos, teorias das linhas do pensamento ao longo da história. Neste post que eu postei para vocês, por exemplo, tudo o que você precisa saber sobre o empirismo e seus principais nomes estão aí, certo? Estão aí o conceito, né, de empirismo, que é a teoria do pensamento filosófico, tem como princípio a noção de que o conhecimento vem principalmente das experiências sensoriais. O que são experiências sensoriais? Aquilo que nós podemos ver, sentir, tocar, né? Deslumbrar com os nossos sentidos. Então, assim, o empirismo é uma corrente filosófica que ela tem como fundamento os sentidos humanos. Aquilo que nós podemos sentir, tocar, ver, eles é que nos dá o conhecimento das coisas. Por isso é chamado de experiências sensoriais. Certo? Já, por outro lado, a racionalidade, os racionalistas, como são chamados filósofos racionais, eles acreditam que o conhecimento vem de forma científica. Daquilo que nós podemos pensar, imaginar, criar, e não só do que nós podemos sentir, certo? Ver ou ouvir, mas sim daquilo que nós somos capazes de imaginar e de construir, de fazer, de realizar, através da nossa capacidade racional, através do nosso pensamento. Então, os racionalistas, na sua maioria, eles veem que essa experiência de racional, ela faz uma grande diferença em relação ao conhecimento, à apreensão do aprendizado empírico. Porque o aprendizado empírico, ele fica se limitado àquilo que nós tocamos, vemos, sentimos, ouvimos. E enquanto que a racionalidade, ela é capaz de criar as coisas. Ela é capaz de pensar. E aquilo que é pensado pela razão, segundo os racionalistas, os filósofos racionalistas, dentre eles Kant, Hegel, Heidegger, né, Nietzsche, Platão, Aristóteles e outros, eles vão dizer que aquilo que nós somos capazes de pensar, imaginar, nós somos também capazes de entender, de experimentar, de criar. Então aí explica, em grande parte do pensamento racionalista da filosofia, que se nós pensamos em algo, nós somos capazes de criar aquele algo, de construir aquele algo. A partir do momento em que o conhecimento está em nós, quando nós pensamos. E aí vem a ideia exatamente aristotélica da existência de Deus por meio do pensamento, por meio da razão, na sua obra Metafísica, onde ele vai dizer que
Se nós pensamos na existência de um ser superior capaz de criar todas as coisas, inclusive a criar a nós mesmos, com nossas virtudes, nossos conhecimentos, nossas capacidades, então esse ser existe. Porque se ele não existisse, nós não pensaríamos nele. Ele não tinha como nos imaginar algo sem a sua própria existência. E aí que esse conhecimento, que essa apreensão está em nós, é inato, vem de dentro para fora, não de fora para dentro, como diz o empirismo. Né? Aquilo que nós podemos sentir, pensar, nós podemos também entender, compreender e imaginar a existência desse ser. Então, na metafísica aristotélica, é um dos pensamentos. Outro pensamento interessante vem da parte de Descartes, filósofo francês, que diz que uma das suas frases mais importantes, talvez mais conhecidas, talvez não mais importante, mas mais conhecida, penso, logo existo. Então, se o fato de eu estar pensando a minha existência prova que eu existo, está aí uma prova racional da minha existência. Assim vai dizer Descartes, né, nos seus estudos, no discurso do método, principalmente, certo? Então, esse conhecimento empírico, é importante que nós aprendamos a separar as coisas, separar a apreensão do conhecimento por meio exterior e por meio interior. A razão ela é muito mais interior, aquilo que está dentro de nós a partir de nossos pensamentos, da nossa mente, da nossa imaginação, daquilo que somos capazes de pensar, criar, e do que naquilo que nós vemos, como diz o empirismo, daquilo que nós sentimos, podemos ouvir, ver, aquilo que vem por meio dos sentidos. Aquilo que já está pronto, poderíamos dizer assim, uma expressão mais grosseira, aquilo que está pronto. Já os racionais dizem, não, nós podemos pensar as coisas e podemos criar as coisas de acordo com a nossa capacidade de pensar, de imaginar, de criar, de inventar e até mesmo de reinventar muitas coisas. Certo? Então, meus alunos, queridos alunos, um grande abraço a todos. Até a nossa próxima aula. Estarei à disposição de vocês durante todos os dias, por meio do nosso e-mail, para que nós possamos continuar mantendo nossos contatos via e-mail, tá? Quem tem o WhatsApp e os chefes de turmas também pode me procurar pelo WhatsApp, sem problema algum, estarei à disposição para responder sempre que eu ver as mensagens. Às vezes pode até demorar um pouquinho aí a resposta, dependendo do lugar que a gente está, mas será um prazer responder vocês com muito carinho. Um grande abraço a todos, um bom dia.